Então, iniciando hoje o nosso exercício de revisão, essa primeira questão, ela pede para a gente avaliar a reação e verificar qual tipo de reação que está sendo representada. Então, aqui a gente tem como reagente o acrilato de metila, o álcool N-propílico, reagindo em meio ácido. Toda vez que tiver esse íon H+, significa que o meio está ácido, formando então o acrilato de N-propila. Esse acrilato de N-propila é o produto 1 e o produto 2, o álcool metílico. Então, se a gente for olhar, esse grupo funcional C-OCH3, a gente vai ter aqui um éster reagindo com o álcool e formando, então, um novo éster e libera para o meio também um novo álcool. Então, essa reação, ela é chamada de transesterificação, ou seja, a formação de um novo éster e de um novo álcool. O exercício 2. Um aluno, para obter o flavorizante de banana, que é esse composto 2, misturou ácido acético, gotas de ácido clorídrico, por isso que o meio aqui está ácido, H+, e álcool isoamílico, que é esse primeiro, conforme a equação. Quanto à reação, qual é a alternativa correta? A diluição do álcool favorece a esterificação, a diluição do ácido favorece a sabonificação, a remoção da água favorece a saponificação, a remoção da água favorece a esterificação, a adição da água favorece a esterificação. Então, a gente tem aqui um ácido, ao reagir com álcool, forma éster e libera para o meio água. Então, nesse caso, foi retirado água, se eu comparar os reagentes com produtos. Então, a resposta correta seria a letra D. A remoção da água, ela favorece a esterificação, a formação de um éster e liberação de água. Então, a resposta correta aqui seria a letra D. A3. A partir do etanol, podemos obter muitos compostos orgânicos, como, por exemplo, o eteno, o acetato de etila, o etanol e o etano. Então, observe o esquema abaixo. Então, a gente tem aqui, ó, um aldeído. Primeiramente, se a gente iniciar aqui pelo centro, a gente tem um grupo funcional álcool. Esse álcool, se ele reagir com o composto, ele pode formar aldeído ou então o C2H4. Se ele for partir para a terceira, ele forma o C2H6. E se ele for partir para o 4, ele vai formar, então, o éster. Aí, os processos indicados por 1, 2, 3 e 4, qual tipo de reação, então, que está envolvida? Se eu for olhar aqui em um álcool, ao ele ser transformado em aldeído, esse primeiro seria uma reação de oxidação. Um álcool, ele sendo transformado em C2H4, então aqui eu tenho um alceno, então aqui do álcool ele transformou em um alceno, então, ou seja, foi uma
desidratação, liberação de água, ou também chamado de eliminação. Eliminou água para o meio. Em 3, partiu de um álcool e liberou para o meio, então, o alcano. O alcano. Então, nesse caso, ocorreu, então, uma redução. No caso, ele reagiu com os íons H2, ou seja, o gás hidrogênio na forma gasosa, e foi uma reação de redução em 3. E em 4, ele passou de álcool para éster. Então, foi uma reação de esterificação, ou seja, formação de éster. Então, a resposta correta seria a letra A. Primeiro, oxidação. O 2, desidratação ou eliminação. 3, redução. E 4, esterificação. Com relação aos alcanos, é correto afirmar que eles podem sofrer reações de adição. A gente viu que os alcanos, eles não podem sofrer reações de adição, porque ele tem apenas ligações simples, ou seja, eles são saturados, não tem como acrescentar mais nenhum elemento químico, nenhum íon. Então, eles não podem sofrer reações de adição. E então, essa afirmativa, ela é falsa. Ela é falsa. Agora, aumentando o número de átomos de carbono, aumenta a tendência ao estado sólido. Então, se eu aumentar a quantidade de carbonos, aí sim eu vou sair do estado, o estado meu físico, ele vai tender a ser sólido. Tipo a naftalina, por exemplo. Mas só que no caso da naftalina, ela é uma cadeia aromática. Só que ela tem uma grande quantidade de carbonos. Mas se eu for olhar o alcano, se eu pegar metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, vou aumentar a quantidade de carbonos. Então, nesse caso, eu vou passar, então, a minha estrutura, ela está aumentando a quantidade de carbonos e está aumentando também as ligações com hidrogênios. Tem apenas ligações saturadas. Então, ela passa a ter também uma tendência a ficar no estado sólido. Então, seria a letra B a correta. As demais estaria errada por quê? A maioria deles é formada por compostos insaturados. Falso. Para ser composto insaturado, tem que ser ou um alceno, ou um alcino, ou então tendo a composição carboxila, carbonila. São produzidos industrialmente através dos gás dos pântanos? Falso. São produzidos através da destilação fracionada do petróleo. São compostos bastante reativos? Não, eles não são reativos porque só tem apenas carbono e hidrogênio. São apolares e a cada vez que aumenta o número de átomos de carbono, eu aumento essa cadeia apolar, tá? Então, a resposta correta nessa 4 seria a letra B apenas. A 5.
A 5 está pedindo para avaliar as reações orgânicas e falar se ela vai ser reação de adição, substituição, eliminação, oxidação, redução. Então, a gente sempre tem que partir dos reagentes. A partir dos reagentes, a gente vai observar, então, os produtos. Esse reagente 1, ele é um alceno, porque ele tem essa insaturação. A cadeia carbônica ela é formada por 3 carbonos e 4 hidrogênios. Aqui está faltando, né? 1, 2, 3, 4. Está faltando um hidrogênio aqui, tá? 1, 2, 3, 4, um hidrogênio. Ao reagir com o hidrogênio, o que ocorre? Vai quebrar essa ligação π. Quebrando essa ligação π, cada carbono ele vai ganhar um hidrogênio. Ganhando um hidrogênio, eu tenho aqui uma reação de adição. Então, essa primeira é uma reação de adição. Onde eu tenho, então, a quebra da ligação π e a entrada de átomos. Então, ou seja, está adicionando hidrogênio. Se eu for olhar, esse carbono vizinho, ele ganhou mais um hidrogênio, e esse carbono da extremidade, ele ganhou mais 2 hidrogênios. Então, foi adição essa primeira. A B, sempre eu vou comparar o reagente com o produto formado. Então, se eu for olhar esse primeiro reagente, a cadeia principal ela é formada por 1, 2, 3. Tem apenas ligações simples, então ele é saturado, é um alcano. Então, aqui no carbono 2, eu vou ter esse radical, esse grupo metil. Então, vai ser 2-metilpropano. Ao reagir com cloro, formou, então, nessa ligação, um composto halogenado. E onde que tinha esse hidrogênio, ele foi substituído lá pelo cloro. Foi substituído, então, pelo íon cloreto. Esse H+, ele é liberado para o meio, reage com o segundo Cl, formando o ácido clorídrico, que é um ácido inorgânico. Então, nesse caso, essa reação, o hidrogênio, ele foi substituído pelo cloro. Então, é uma reação de substituição. Substituição. C. Sempre a gente vai comparar o reagente com o produto formado. Se eu for avaliar esse composto, ele é um álcool primário. Por quê? A hidroxila, ela está ligada a esse carbono, e esse carbono está ligado a mais um carbono. Então, ele é considerado primário. Ele está na extremidade da cadeia. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. É o butanol. O butanol, aumentando a temperatura, então se eu estou aumentando a temperatura, eu estou fornecendo calor. Em presença de ácido, que no caso aqui o meio é ácido sulfúrico, libera para o meio água e onde que teve então a liberação da hidroxila, o carbono vizinho também liberou um dos hidrogênios para formar a água. Ó, H+, ou H-, água. Onde que ficou com deficiência de elétrons, formou, então, a dupla ligação. Então, quando eu tenho a formação de uma dupla, sempre vai ser uma reação de eliminação. Eliminou água, ou então desidratou, retirou água. Eliminação, a letra C. E a letra D também é um álcool, é o etanol.
Esse símbolo representa um agente oxidante. Então, toda vez que você vê esse símbolo, ele vai representar o agente oxidante. Esse agente oxidante, ele pode ser o permanganato de potássio, o dicromato de potássio, pode ser o dicromato de sódio. Ele está representando um agente oxidante. Na oxidação, ela pode ser enérgica quando ela tem presença de... o meio é ácido. A oxidação branda é em meio básico. Então, ela só a quebra da ligação π. Quando eu tenho a quebra da insaturação, a quebra da ligação completa, aí já é uma oxidação enérgica. E temos também a ozonólise. A ozonólise é a quebra em presença de ozônio, seguida de uma hidratação com zinco em pó. Então, essa terceira é uma reação de oxidação-redução, porque aqui o álcool ele se transformou em aldeído e, além de tudo, também liberou água para o meio. Então, essa reação é de oxidação. Então, a gente tem aqui. Então, como que ficou essas reações? A letra A, adição. A, B, substituição. Letra C, eliminação. E a letra D, oxidação. A6. Com relação às reações químicas envolvendo na alternativa 1 e 2, pode-se afirmar que são, respectivamente, reações de... Então, aqui, ó, eu tenho um alceno, eu tenho uma ligação dupla. Essa ligação dupla, ela vai ser quebrada a ligação π. Essa ligação π, ela é mais fraca. Quando a gente tem uma ligação dupla, a gente tem uma ligação π e uma ligação sigma. Então, a ligação π, ela sempre vai ser a mais fraca. Em presença de bromo gasoso, que é um halogênio, vai ocorrer quebra dessa ligação π. Ambos carbonos vão ganhar, então, o bromo. Então, essa reação, ela é chamada, então, de adição. Então, foi adicionado bromo pela quebra da ligação π. Então, aqui a gente tem uma reação de adição. A2, a gente tem aqui um alcano, o etano. Esse etano, ao reagir com cloro, se eu for avaliar, um dos hidrogênios foi substituído pelo Cl. Então, o H+ saiu, reagiu com o segundo Cl, porque essa ligação covalente entre cloro, ela é formada dessa forma, ela tem polo parcial positivo e polo parcial negativo. Então, se eu for avaliar essa reação, esse reagente, um dos hidrogênios foi substituído pelo Cl, pelo cloro. Então, essa segunda é uma reação de substituição. Então, se ficou adição e substituição, a alternativa correta seria a letra D. 6, letra D. E a 7, com relação às reações 1 e 2 a seguir, é correto afirmar. Então, aqui, ó, eu tenho o benzeno. Esse benzeno, ao reagir com cloro, em presença de cloreto férrico, que é utilizado como catalisador, um dos hidrogênios, porque cada extremidade aqui, ó, tem uma ligação de hidrogênio.
Não precisa a gente escrever, porque a gente sabe que cada carbono, ele faz 4 ligações. Então, geralmente, quando a gente tem um anel aromático, ficou faltando uma ligação para ser representada de hidrogênio. Então, se eu for avaliar essa reação, ocorreu quebra da ligação covalente entre carbono e hidrogênio, liberou íons H+ para o meio. A gente sabe que essa reação de Cl2, ela é formada por Cl-Cl, uma ligação covalente. Ocorreu também uma quebra da ligação covalente entre cloro-cloro. Um foi liberado com carga parcial negativa e o outro com carga parcial positiva. Então, um dos hidrogênios, ele foi substituído pelo Cl. O H+ e o Cl- reagiu formando o ácido clorídrico, que é um ácido inorgânico. Então, essa reação 1, ela é uma reação de substituição. Então, vou colocar aqui, ó, substituição. E essa 2? Eu tenho aqui um alceno, eteno. Ao ele reagir com ácido bromídrico, forma esse novo composto. Então, se eu for avaliar esse reagente, ocorreu quebra da ligação π, onde que em cada carbono foi adicionado o segundo reagente. Então, por exemplo, esse carbono ocorreu quebra da ligação, em ambos carbonos ele ficou com deficiência de elétrons. O CH2 da minha direita, ele se ligou ao hidrogênio, tornando H3C. E o CH2 da minha esquerda, ele se ligou ao bromo, formando essa ligação CH2Br. Então, formou o brometo de etila. O alceno, ele se transformou em brometo de etila. Então, aqui foi uma reação de adição. Então, a alternativa correta seria a reação 1 é uma reação de substituição e a reação 2 é uma reação de adição. Então, essa seria a letra E. A questão 8, ela é bem parecida também. Ela pede para você avaliar a reação, tanto os reagentes quanto o produto formado, e avaliar se qual tipo de reação que está ali presente. Então, sempre você vai comparar o seu reagente com o seu produto. Então, aqui, ó, eu tenho o brometo, esse brometo de propilo, tá? Então, no caso aqui, no carbono 2, eu tenho o bromo, então é 2 bromo propano. Ao ele reagir com hidróxido de sódio, ocorreu então uma quebra da ligação entre carbono-bromo, ou seja, a quebra da ligação covalente, liberando para o meio o Br+, ó, coloquei ele lá em cima. Aqui, ó, o Br-, mais. Ocorreu, então, aqui, ó, a dissociação do hidróxido de sódio, que é uma base inorgânica muito forte, então o meio está básico, fez com que formasse, então, esse alceno, ou seja, o carbono, ele perdeu o bromo, e esse carbono vizinho, ele perdeu um dos hidrogênios, ó. Se eu for comparar, ele tinha CH3, agora ele ficou com CH2. Então, ele também perdeu um íon H+.
Eu vou colocar em forma de íons para vocês visualizar, H+, tá? E como o meio é básico, aí ficou também o Na+, e OH-. Posso colocar tanto dessa forma, em forma de íons, ou então, pela reação, formou o brometo de sódio, formou a água, tá? Se eu for juntar aqui os íons. Mas essa primeira, ela foi, então, uma reação de eliminação. Eliminou o bromo e íons H+, tá? Então, foi uma reação de eliminação. Então, vou colocar aqui em cima, eliminação, essa primeira. A2, agora eu tenho um alceno, o mesmo alceno, o propeno. Ao ele reagir com água, essa água está levemente ácida, porque toda vez que está esse íon H+, significa que o meio está ácido. Vai ocorrer, então, a formação desse álcool. Então, aqui vai ocorrer uma quebra da ligação π, onde que teve essa quebra, vai, então, o carbono que está ligado ao CH, ele vai se ligar à hidroxila, ó, se ligar à hidroxila, e o carbono vizinho ao hidrogênio. Então, ele vai ficar o quê? Hidratado. Ele vai sofrer uma reação de hidratação. Quando a gente fala que sofreu uma reação de hidratação, ele ocorreu uma reação de adição. Foi adicionado água. Cada carbono ganhou. O carbono do meio ganhou a hidroxila e o carbono vizinho um íon H+. Reação de adição. O terceiro, a terceira reação. Aqui eu tenho o mesmo álcool. Esse álcool lá, ele é secundário, porque o carbono que está ligado à hidroxila, ele está ligado a dois outros carbonos. Então, ele é secundário. Ao ele reagir com o dicromato de potássio, em presença de ácido, porque aqui ela, quando fala que é H+, significa que o pH está ácido, ele pode ser representado tanto pelo dicromato, ou então o autor, ele pode representar o agente oxidante colocando esse símbolo, o oxigênio, entre simbolizando o agente oxidante. Então, ele pode ser representado tanto dessa forma. E aqui, se eu for olhar, é um álcool. Esse álcool, ao reagir com esse agente oxidante em meio ácido, ele formou a cetona. Por quê? O grupo funcional cetona. Porque esse carbono que está ligado à hidroxila, ele é secundário. Então, se ele é secundário, forma, então, cetona. Então, no caso aqui, é uma reação de oxidação. Então, ficou eliminação, adição e oxidação. Então, essa 8, a resposta correta seria a letra B. Eliminação, adição e oxidação. A letra B, a resposta correta. A 9. Eu tenho aqui, ó, um composto halogenato. Ele é um dialeto, porque ele tem o bromo, 2 bromos, ou seja, cada um na extremidade. Ao ele reagir com uma base inorgânica forte e o solvente é o etanol, ocorreu então aqui
se eu for comparar com o meu produto, ocorreu liberação dos dois bromos, ocorreu quebra da ligação covalente entre carbono-bromo, carbono-bromo. Então, ou seja, os dois bromos foram eliminados. E além dos dois bromos, dois íons H+, também, se eu for olhar para cada carbono, ele perdeu dois íons H+, se eu comparar com o meu produto final. Esses dois íons H+, e os dois Br-, a base, por ela ser bastante dissociada no meio, ela libera por meio íons K+, e OH-. E ali está no solvente, que é o etanol. H+ e OH- forma água, duas moléculas de água. Então, estequiometricamente, está tudo certinho. E o K+, ao reagir com dois Br-, forma o brometo de potássio, que é esse segundo produto. Então, se eu for olhar essa reação, ela é uma reação, então, de eliminação. Foi eliminado tanto o bromo, o halogênio, quanto H+. Então, aqui, ó, partiu de um alcano assim, de uma ligação simples para uma ligação tripla. Ou seja, de um composto saturado para um composto insaturado. Então, eliminação. Agora, o segundo, a gente tem uma insaturação. Ao reagir com ácido bromídico em presença de peróxido, ocorre, então, quebra dessa ligação π, e em cada carbono é adicionado, então, o ácido bromídico. Então, se eu for olhar o CH2, foi adicionado a ele o bromo, e o CH foi adicionado mais um íon H2, H+. Por isso que formou CH2 aqui no produto. Então, aqui a gente tem uma reação de adição. Sempre comparo o reagente com o produto final. E 3, se eu for avaliar, ele é um composto que tem o cianeto como grupo funcional. Ao reagir com H2 em presença de níquel, que é um catalisador, e com aumento de temperatura, estou fornecendo calor, vai ocorrer, então, quebra dessa ligação, dessas duas ligações π, presente entre carbono e nitrogênio. Então, se eu for olhar aqui a estrutura lá, CH3, CH2, 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 NH2, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O que foi, então? Nessa ligação tripla, foi adicionado a ela íons H2. Então, nesse caso, então, foi uma reação de adição. O quarto, eu também tenho uma insaturação. Ao reagir com permanganato de potássio em meio básico, fornecendo calor, ocorreu uma quebra da ligação π, e onde que tinha essa ligação π, ela foi então quebrada e liberou para o meio duas moléculas de ácido. Então, aqui, ó, CH3, C-OH é ácido. Então, ocorreu uma quebra dessa ligação π. Como ocorreu a quebra e ela está aqui no meio da ligação, por isso que ocorreu uma reação de
oxidação. O 3. Aqui eu tenho álcool. Ao ele reagir com tricloreto de fósforo, se a gente for observar, a hidroxila, ela foi, então, substituída pelo Cl, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, o OH foi substituído pelo Cl, então foi uma reação de substituição. A alternativa que explica de modo incorreto as reações é. Então, agora é para marcar a alternativa que está explicando de forma incorreta. A reação 1, ela representa uma reação de eliminação, verdadeira. A equação 2, ela representa uma reação de adição eletrofílica. Então, se eu for olhar aqui, ó, nessa ligação dupla, onde foi quebrada na ligação π, cada carbono foi adicionado, então, o ácido bromídrico. Então, foi uma adição eletrofílica. Foi adicionado, então, o H+, e o Br-. Então, essa daqui, ela é verdadeira. A equação 3 representa a redução de uma nitrila para formar uma amina primária. Então, se a gente for olhar aqui, eu tenho, por mais que seja uma reação de adição, onde foi adicionado o H2, mas para ser adicionado o H2, para formar essa amina, ocorreu quebra das duas ligações π existentes na ligação tripla, que é essa daqui, ó. Eu tenho uma ligação π, uma ligação sigma e uma ligação π. Então, eu tenho duas π's e uma sigma. E, ao mesmo tempo, é chamado de uma reação de redução. Por que é chamado de uma reação de redução? Porque aqui a nitrila, ela reduziu para formar, então, a amina primária. Olha lá, nitrogênio ligado a carbono primário. Então, essa daqui também é verdadeira. A letra D. A equação 4 representa a clivagem oxidativa do buteno 2-eno para formar o ácido etanóico. Então, se eu for olhar essa reação, ela é 1, 2, 3, 4. Ela é o buteno. A ligação dupla foi no carbono 2 e realmente formou aqui o ácido etanóico, ou também chamado, né, de ácido acético. Mas por que ela, então, ela estaria errada? Porque não foi uma clivagem oxidativa. Para ocorrer clivagem oxidativa, tem que ser uma reação chamada ozonólise, porque aí eu vou ter uma clivagem do oxigênio. Em vez dele reagir com permanganato de potássio em meio básico, seria uma reação com ozônio, seguida de uma hidratação em presença de zinco em pó, que é para fazer com que o ácido acético, ele não seja com o aldeído, ele não seja convertido em ácido carboxílico. Então, não é uma reação de clivagem oxidativa. Pelo que está sendo representado aqui, é uma oxidação branda. Quando a gente tem um agente oxidante em meio básico, é uma oxidação branda. Oxidação enérgica é quando a gente tem um agente oxidante em meio ácido. Então, essa aqui, a letra D, que é a incorreta. Não é uma clivagem oxidativa. E a letra E, ela estaria certa por quê? A equação 5 representa uma reação de substituição, onde a hidroxila ela foi substituída pelo Cl, que é o cloro.
E a 10, a gente tem aqui, ó. Se eu for comparar, eu tenho 1, 2, 3. Propanal. Por que propanal? Eu tenho o grupo funcional aldeído. Esse aldeído, ao ele reagir com 2, aqui a gente tem um agente redutor, tá? Ao ele reagir com esse agente redutor, ele forma álcool. Então, se eu for olhar aqui a estrutura, ele passou de aldeído para álcool. Então, se eu for olhar aqui o grupo funcional, COH é álcool. Vou apagar essa parte aqui para não confundir. Álcool. Aldeído para álcool. Então, é uma reação de redução. Então, a mesma coisa que na reação de oxidação, a gente simboliza o reagente oxidante por esse símbolo, na redução, a gente simboliza o agente redutor pelo o H, que é o hidrogênio, tá? A gente simboliza dessa forma a redução, aqui redução, e aqui oxidação. Que foi a nossa última aula, se eu não me engano, foi semana passada. Foi semana passada que eu falei sobre oxidação e redução. E então passou de aldeído para álcool. Então, essa reação ela corresponde então uma reação de redução, onde que ocorreu a redução do propanal. O propanal, então, ele foi reduzido a álcool. Então, uma redução do propanal. Letra A. E esse composto aqui, ele chama propanal. E a 11 pede também para a gente avaliar as reações orgânicas. Nessa reação, a primeira, da letra A gente vai observar ela. Então, aqui, ó, a gente tem esse composto que tem hidrogênio. Tá com dúvida? Abre a estrutura. 1, 2, 3. Eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Então, aqui, ó, 3, 4, 3, 4, 3, 4, tá? Para ser esse composto, eu tenho que ter uma ligação tripla nesse primeiro carbono, uma ligação tripla. Ao ele reagir com H2, ele forma, então, esse novo composto como produto, ó. Então, o produto formado seria 1, 2, 3. Se tiver com dúvida, é bom colocar em fórmula estrutural para conseguir visualizar. Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3 quartos, tudo certinho. Então, ou seja, de um alcino, ao reagir com H2, formou, então, ao reagir uma reação de hidrogenação, formou um alceno, tá? Então, aqui em A gente tem uma reação de hidrogenação, foi adicionado hidrogênio, porque se a gente for olhar, tanto esse carbono primeiro, ele ganhou um íon H+,
e a ligação π foi rompida, e esse carbono vizinho ganhou mais um íon H+. Então, foi uma reação de adição, foi adicionado o H2, mas ao mesmo tempo a gente pode chamar de hidrogenação. Tá? Então, a reação lá é uma hidratação, é falso, tá? É uma hidrogenação, não é uma hidratação. Para ser hidratação, teria que ficar hidratado, ou seja, entrar água. E não entrou água, entrou hidrogênio, tá? Então, essa A aqui estaria falsa. A B. Eu tenho aqui um cloreto de etila. Ao reagir com OH-, onde que teve a ligação entre carbono Cl foi rompido, liberou Cl para o meio. O carbono vizinho também liberou um íon H+ para o meio e formou o eteno, uma ligação dupla. Então, aqui foi uma eliminação. Ao mesmo tempo, eliminou o Cl-, ao liberar o íon H+, ele vai reagir com esse nucleófilo, que é o H-, e forma água. Então, a gente foi uma reação de eliminação. Então, a reação B é uma substituição? Falso. É uma reação de eliminação. Então, essa daqui também é falsa. E a C? Eu tenho aqui, ó, CH3, COO, CH2, CH3, reagindo com água e formando ácido, CH3, COOH, e álcool. Então, essa reação, se eu for olhar, aqui eu tenho C-OO. Então, aqui eu tenho um éster, um grupo funcional éster, O éster, ao reagir com água, ele libera por meio ácido carboxílico, que no caso aqui é o ácido etanóico, e etanol, que é o álcool também. Então, éster com água libera por meio ácido e álcool. Essa reação, a reação C é uma reação de hidrólise? Se eu for olhar, eu tenho um éster, ao reagir com água, é quebrada a reação. Se eu for olhar aqui, ó, ocorreu quebra da ligação e liberou para o meio ácido e álcool. É uma reação de hidrólise? Sim. Por quê? O que significa hidrólise? Lise significa quebra. Quebra em presença de água. Então, essa é verdadeira, tá? Foi uma reação de hidrólise, quebra em presença de água. Então, realmente, ao quebrar essa ligação, formou ácido e álcool. Então, geralmente, a ligação ela é até quebrada aqui, ó, nessa parte, por quê? Vou pegar a borracha aqui. Aí vai ficar para o meio CH3COO-, ele vai reagir com H+ da água e forma ácido. O CH3CH2 mais, ele vai reagir com H- e formar o álcool. Então, é uma reação de hidrólise verdadeira. E D? D, eu tenho aqui, ó, C6H6. O que é o C6H6? Ó, era para pegar a borracha. O que é essa? Tá com dúvida? Monta
Então, aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada extremidade tem um hidrogênio. Então, é o C6H6. É o anel aromático, é o benzeno. O benzeno, ao reagir com ácido nítrico, forma, então, esse composto aqui, ó. Mais água. Significa que o benzeno, ao reagir com ácido nítrico, formou esse composto, esse nitrocomposto, e libera por meio água. Então, qual que foi a reação que aconteceu? O benzeno, em cada extremidade aqui, ele está ligado a um hidrogênio. Esse H+, ele reagiu com OH-, liberando por meio água, e formou, então, esse nitrocomposto, em D aqui. Aí está te perguntando, a reação D produz um composto alifático? Não. Produz um composto... Ó, a reação D produz um composto alifático? Não. Ele produz um composto aromático, tá? No lugar do íon H+, ele foi substituído pelo NO2, tá? Foi uma reação de substituição. Então, essa daqui também é falsa. Formou um composto aromático, um nitrocomposto. E na reação B, o comprimento da ligação carbono-carbono, essa daqui, ó, carbono-carbono, é alterada quando a gente fala que a gente tem, né, se eu folhar aqui, ó, CH3, CH2, Cl. Então, aqui eu tenho apenas ligações simples, ligações sigmas, saturado. Agora, eu vou ter uma insaturação. Então, eu vou ter aqui um novo comprimento das ligações carbono-carbono, tá? Então, na reação B, o comprimento da ligação carbono-carbono, ela é alterada sim. Por quê? Como agora eu tenho uma insaturação, eu vou mudar a geometria espacial, agora eu vou mudar até o ângulo, porque agora eu vou ter uma insaturação. Então, aqui seria verdadeiro. Então, ficou falsa, falsa, verdadeira, falsa e verdadeira. E por último, a gente vai ter essa questão 12. A produção de álcool primário, secundário ou terciário, a partir de aldeído ou cetonas, pode ser representado pela equação 1. Então, se eu for olhar aqui a equação 1, ó, eu tenho um aldeído, tá? Aqui, ó, 1, 2, 3 é o propanal. Aqui o grupo funcional C-O-H, na extremidade, é um aldeído. Ao ele reagir com o composto de Grignard, tá? Esse composto de Grignard, não sei se vocês vão lembrar lá da teoria, ele é formado por um grupo R, que no caso do R aqui, ela é o metil. A ligação com o metal magnésio
I1 e X, compostos de glignate. Eles são adicionados aos reagentes para você aumentar a cadeia carbônica. Então, no caso aqui, os compostos de glignate, eles são utilizados para você aumentar aquela molécula, aumentar a massa molecular. Então, no caso aqui, o grupo R desse exemplo é o metil, magnésio, o X, não sei se vocês vão lembrar, mas pode ser qualquer halogênio, lá da família 7A. Pode ser o flúor, cloro, bromo ou o iodo, o astato e o unindes, que acho que é esqueci o nome dele agora, direitinho. Uniseptil, se eu não me engano. Ele tem uma pequena propriedade radioativa, então ele não é utilizado. Ele libera uma pequena parcela de radioatividade. Então, no caso aqui, o nosso X é o bromo. Então, se eu for avaliar o meu aldeído, lá tem 1, 2, 3, 3 carbonos. Onde que eu tenho, então, essa insaturação? Vai quebrar a ligação π. Onde que teve a ligação π? O oxigênio, ele vai se ligar ao MgX. Por quê, Simone? O oxigênio, ele vai ter carga negativa. E o carbono aqui, carga positiva, tá? Se eu for olhar o RMGX, o composto R, ele vai se ligar, então, que é o grupo metil CH3, ele vai se ligar ao carbono, tá? Que é o radical metil. E o oxigênio, ele vai se ligar ao MgX. MgX, que no caso aqui é o MgBr, tá? Esse MgX, que é o MgBr, ele vai ter carga, se eu quebrar essa ligação entre o metil e o magnésio e o brometo de magnésio, eles vão ter cargas positivas. Então, positivo com negativo, ocorre forças de atração e é ligado, então, ao oxigênio. Se agora eu hidratar, adicionar água, quando a gente adiciona água, esse composto ele se torna solúvel. Tornando solúvel em meio aquoso por causa do metal e de um elemento muito eletronegativo, eu tenho um que é muito eletropositivo e outro que é muito eletronegativo. Ele, em presença de água, ele forma, então, essa base, que é o brometo de hidróxido de magnésio. E libera para o meio esse composto A, tá? Em presença de água. E aqui está me falando que formou esse composto A. Então, se ocorre, então, aqui, ó, lembrando que a água tem H+ e OH-, este composto aqui é quebrado, que ele é bastante solúvel em água, tá? Então, aqui, ó, MgBr+, vai reagir com OH-, formando o brometo de hidróxido de magnésio. Então, o MgBr, ele vai, então, reagir com a hidroxila da água
E o oxigênio, que ficou com carga negativa, ele vai interagir com H+ da água, formando, então, um álcool. Então, esse composto A aqui, ó, vai ser formado para o meio álcool. E como que vai ser esse álcool? Vai ser o H3C, CH2, CH3, e aqui o oxigênio, ao ele reagir com H+ da água, ele vai formar um álcool. E no caso aqui, ele vai formar um álcool secundário, porque a hidroxila, ela está ligada ao carbono, e esse carbono está ligado a 2 outros carbonos. Então, ele é secundário, álcool secundário. Então, vai formar aqui 2, 3. Então, eu tenho aqui, ó. Se eu fazer a contagem da cadeia principal linear, seria 1, 2, 3. Mas se eu fazer a contagem da minha cadeia principal dessa forma aqui, ó. Isso aqui, ó. Como que ficaria, então? Deixa eu pegar a caneta. Só mudar a cor aqui para não ficar igual. Ficaria aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, minha cadeia principal agora, ela teria 4 carbonos. Então, se é 4 carbonos, é but. Então, eu vou ter o butanol. Só que a hidroxila está ligada ao carbono 2. Então, vai ser o 2-butanol. Tá? Ou então, eu posso também chamar de but, que é 4, a cadeia principal, but, referenciar, que é no carbono 2, que eu vou ter, então, o grupo funcional álcool, but2ol. Ou então, aqui eu posso colocar também butão. Vou colocar butão para ficar mais... Butã. But de 4, butã, porque só tem apenas ligações simples na cadeia principal, tá? O AN é de cadeia simples. O 2, para referenciar onde que a hidroxila está ligada. Butan 2O, tá? Então, formou esse álcool. Esse álcool, ao ele reagir com permanganato de potássio, que poderia ser representado por esse símbolo de agente oxidante, em meio ácido, então agora aqui ela é ácido sulfúrico. Em vez de escrever ácido sulfúrico, eu poderia registrar com íon H+, tá? Íon H+. Para formar, então, o composto B. Então, ou seja, o butanol, o álcool, ao ele reagir com esse agente oxidante em presença de pH ácido, ou seja, o meio está ácido, vai formar o composto B. Então, se é uma reação de oxidação, a primeira, essa segunda aqui, é uma reação de oxidação. Se é uma reação de oxidação, quando eu tenho, então, a oxidação de álcool, e aqui no caso é álcool secundário, é formado, então, cetona. Por quê? Lá no slide, eu coloquei a parte teórica também. Por exemplo, se for álcool primário, é formado aldeído. Se for álcool secundário ou terciário, forma cetona, tá?
Então, eu coloquei lá também na parte escrita, nos slides, para relembrar também, mostrando tanto a reação quanto a parte teórica. Então, se tiver com dificuldade, só voltar lá nos slides e conferir. Então, aqui, como é um álcool secundário, ele vai formar uma cetona. Então, esse composto B aqui, ó, então aqui eu tenho o 2-butanol, que é o A. Ao ele reagir com permanganato em meio ácido, ele forma o composto B. Este composto B vai ser esse daqui, ó. Deixa eu colocar aqui agora a estrutura dele. Vai formar composto B. Então, álcool secundário, ao sofrer oxidação, ele forma cetona, tá? Então, essa cetona, ela é chamada de... A cadeia principal, ela tem 1, 2, 3, 4. Ela também tem 4 carbonos. Se ela tem 4 carbonos, no carbono 2 que eu vou ter a carbonila. A carbonila C-O. Então, aqui, ó, é a butanona, tá? A terminação de cetona é ona, então eu vou ter aqui no composto B a butanona. Então, as nomenclaturas da IUPAC, das substâncias A e da substância B, é respectivamente o 2-butanol, ou também chamado de butan 2-ol, e butanona. Então, essa daqui, ó, a resposta correta seria a letra E, tá? Composto A é um álcool formado e o composto B é uma cetona. Lembrando que os compostos de Grignard, eles são adicionados para aumentar a cadeia carbônica. Então, se eu for avaliar esse aldeído, eu tive um acréscimo do CH3, que é o grupo metil, tá? Tive um aumento da minha cadeia carbônica para formar álcool primário, secundário ou terciário. Então, aqui, ó, a oxidação de álcoois por permanganato de potássio ou dicromato de potássio em meio sulfúrico pode ser representado pela equação 2, que é essa que a gente acabou de ver. Então, eram esses 12 exercícios de fixação que eu queria passar para vocês, tá? Aí, na próxima semana, então, já é a nossa oficial 2. Então, gente, eu sei que no decorrer do semestre, vocês às vezes trabalhavam até mais tarde, ou então chegaram tarde do serviço, e às vezes tem dia que não deu para entrar, ou então, quando entrou, às vezes entrou em salas diferentes, porque eu não sei porque que o Teams forma 2 ou 3 salas. Quando eu via, eu pedia para transferir para o outro link, né? Mas eu queria agradecer vocês no decorrer do semestre. E na próxima semana eu vou colocar a nossa prova lá no AVA mesmo. Então vão ser 10 questões. Aí vocês entram lá, façam a prova, vai ter período de 24 horas. Se vocês clicar em enviar e liberar, aí já sai já sai, fica disponível para me corrigir. Então, sempre para na questão, volta lá nos slides, dá uma olhada, tá? Tem um slide para isso mesmo. E eu reparei que
igual nessa última atividade parcial, dava para ir voltar nos slides e olhar e tirar o total. Então, assim, deixa a prova para fazer num dia mais tranquilo, para vocês conseguirem fazer o download dos slides, abaixar ele, ler a questão com calma, voltar no slide, verificar qual a melhor resposta para depois anotar, tá? Então, aí na próxima semana já é a nossa prova, e hoje era só mesmo um exercício de revisão, porque eu já tinha terminado o conteúdo semana passada. Então, queria agradecer a participação da Tatiana, da Rosiane e da Catícia. Nós que agradecemos, Simone. Eu queria pedir desculpa por mim, pela falha, que chega atrasado. Nossa, esse semestre foi um semestre